Vamos lá, fazer nosso próximo exercício. Vou dar uma olhada aqui no acadêmico, qual é o próximo exercício da lista. Lista de exercício número 1. Próximo exercício é salário. Vamos ver o que é que ele está pedindo. Escreva um programa para ler um número de um funcionário, número de horas que ele trabalhou e o valor que ele recebeu por cada hora que ele trabalhou. A seguir, ele quer que eu digite o número do funcionário e o salário que ele recebeu. Bom, ele entrou com o número do funcionário número 25. Esse funcionário trabalhou 100 horas e a cada hora que ele trabalhou, ele ganhou 5,550. 5 dólares e 50. No final, ele quer que eu coloque número igual ao número aqui e a multiplicação desses dois aqui, que é o número de horas vezes o quanto ele recebeu em cada hora. Vamos lá, ver nosso exercício. Como é que a gente faz? Aqui no Code Blocks, cria nosso arquivo com extensão .c, C, coloca aqui 108.c, mas pode ser qualquer nome .c, jogando fácil, vem aqui na área de trabalho, salvar, valeu. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Coloca a nossa biblioteca, include stdio, .h, para eu poder ler e escrever. Eu faço nossa função principal, que é onde a gente vai escrever nosso programa, entre essas chaves. Agora vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, primeiro passo, saber quais as variáveis que a gente vai usar. Quais são as variáveis que a gente vai usar? Uma variável para o número, vou chamar de id. Uma variável para a quantidade de horas e uma variável para o salário. Vamos lá. Se a gente perceber, o número aqui é um inteiro, então vou colocar int id de identificador. Pode ser qualquer coisa. Um id. O número de horas que ele trabalhou, número de horas, não sei se pode ser quebrado ou não. Bom, ele fala aqui que é inteiro, então vou colocar um inteiro aqui também. Int quantidade de horas. E ele fala aqui que quanto ele recebe é um número ponto flutuante com duas casas. Então vou colocar um número ponto flutuante aqui. Double. Colocar S aqui. Quanto ele recebe por hora. Falar que é o S. Agora, vamos ler essas variáveis. Ó, como é que eu leio? Scanf. Agora, eu tenho que colocar 1% para cada variável que eu quero ler. Eu quero ler a primeira variável, o inteiro. O inteiro eu tenho que escrever %d. A segunda variável é um inteiro. Então eu tenho que colocar %d. A terceira variável é um double. Se é um double, eu tenho que escrever o quê? %lf. Aí eu escrevo o nome das variáveis. Para cada % que eu coloquei, eu escrevo o nome da variável aqui. Primeira variável que eu vou ler é o id. Segunda variável que eu vou ler é a quantidade de horas. Terceira variável que eu vou ler é quanto ele recebe por hora. Aí agora, ó, ele quer que a gente imprima o salário total e o número. Então vou colocar outra variável aqui para ser o salário. Vou colocar sala aqui. Primeira coisa, esse salário vai ser quanto? Vai ser quanto ele recebe por cada hora, que é esse S, vezes a quantidade de horas, que é o H. Esse é o salário dele.
Agora vamos imprimir. Vamos imprimir o que é que ele quer. Como é que eu imprimo? Comando printf. Ó. Primeira coisa que ele quer que eu imprima, numa linha, number, um espaço, um igual, um espaço, e aqui ele quer que eu imprima o número do cara. Então, se eu imprimo o número do cara, é o ID. Eu imprimo o número do cara. Como sempre, cada linha que eu imprimo o número, eu tenho que colocar um /n aqui para pular uma linha. Agora, ele quer que imprima o salário. Vamos lá, printf, salário. Nesse mesmo formato. Salário, um espaço, um igual, um espaço, isso aqui, outro espaço, e então o salário aqui. Esse salário tem que ser com duas casas decimais. A gente já viu que para imprimir um ponto flutuante é LF. E que para imprimir com casas decimais, aproximação para casas decimais é o que? Ponto. E quantas casas eu quero. No caso eu quero duas. Se eu colocasse um, ia se imprimir com 1. É por cento, ponto. A quantidade de casas, LF. Dou /n. E agora? Eu tenho que colocar qual a variável que vai aparecer aqui. Qual o valor da variável que vai aparecer aqui. Que é o valor sala. Que é exatamente o salário. Vamos testar esse programa. Ó, a gente vem aqui. Se eu entrar com o número 25. Trabalhei 100 horas e recebi 5,5 de cada um. Ó, deu certo. Agora, vamos testar esse último aqui. Eu sou funcionário 6, trabalhei 145 horas e recebi por cada hora 15,55, que deu certo também. Vamos submeter aqui. Para submeter, o que é que eu faço? Venho aqui em enviar, escolho a nossa linguagem, C, copio esse código, colo aqui, submeto. Para saber se está certo ou não, vem com submissões todas. Está julgando, está em fila. Foi aceito. Aí, dá uma olhada aqui no acadêmico. Lista 1. Contabilizou. Vamos só dar uma pequena revisada aqui no código. Ó. Primeira coisa que a gente faz num problema é identificar quais variáveis eu vou precisar usar. Qual é as variáveis que eu vou precisar usar? Um para o identificador do funcionário, uma para a quantidade de horas, uma para quanto ele recebe por hora e uma para o salário, que é as horas vezes a quantidade de horas. A quantidade de horas vezes quanto ele ganha por hora. Aí, primeira coisa que eu faço, declaro elas. Depois, o que é que eu faço? Leio elas. Para ler, eu uso o comando scanf, %, alguma coisa. Esse alguma coisa depende do tipo de variável. Para inteiro eu uso %d, para double eu uso %lf. Para cada % que eu coloquei aqui, eu tenho que colocar o nome das variáveis que vão receber esse % separado por vírgula depois. Aqui eu faço comando de atribuição para calcular quanto é o salário, que o salário do cara vai ser quanto ele ganha por hora, vezes a quantidade de horas. E agora eu imprimo comando printf, o número do funcionário, o identificador do funcionário e o salário dele, com duas casas decimais. Valeu, até mais.